Chegou a tropa, sonista põe ovelha pra correr. Para com essa conversinha, passa PlayStation Mil Grau, onde o cachista chora e o fio não vê. Fala galera, você está na PlayStation Mil Grau, grande prazer em vê-los aqui novamente. E hoje estamos, poderíamos dizer, no primeiro vídeo mais calmo, mais tranquilo aqui do canal. Embora a gente ainda continue com o nome PlayStation Mil Grau, é porque eu realmente não tive tempo ainda de fazer as alterações necessárias. Eu já quero poder começar a engrenar aí no estilo que eu já fazia os vídeos quando eu comecei aqui o canal, então vamos falar a respeito desse vazamento. Bom, saíram aí algumas informações de supostos leakers, né, ou seja, vazadores de informação, que o PlayStation 5 teria algo em torno de 1.2 teraflops a mais que o Xbox Series X, também conhecido como Xbox Scarlett. E apesar de haver questionamentos a respeito da veracidade dessas informações, porque como a gente sabe, rumores e vazamentos são sempre rumores e vazamentos, então nada é confirmado, mas eu achei interessante trazer esse vídeo à tona porque é um caso muito à parte do que foi nessa geração, e eu acho, na minha opinião, que a próxima geração de consoles ela vai ser extremamente equilibrada, mesmo que haja essa diferença. Eu não acho que 1.2 teraflops de diferença vá ter a diferença que teve um pouco mais nessa geração quando saiu o Xbox One base e o PlayStation 4 base, e eu quero explicar para vocês o porquê que eu vejo dessa forma. Se você for levar pelo lado técnico, pelo lado de hardware mesmo, em quesito de potência gráfica, realmente o PlayStation 4 ele tinha uma vantagem significativa nessa geração de consoles, porque ele utilizava tecnologias que já estavam acima das que o Xbox One utilizava. Para você ter uma noção, o Xbox One base ele utilizava memórias DDR3, enquanto que o PlayStation 4 já estava na DDR5, além de ter uma velocidade maior de transferência de arquivos e dados, bem como também a placa de vídeo do PlayStation 4 tinha em torno de 40% a mais de potência em relação ao Xbox One. Então aquele quase 1 teraflop de diferença que o PlayStation 4 base, né, ou Slim tem do Xbox One na versão normal ou versão S, acaba fazendo um diferencial um pouco maior, porque esses consoles são focados nos gráficos HD e Full HD. Então, para você que não sabe, o HD é aquele gráfico que a gente já estava acostumado na geração passada de consoles, que era o gráfico, a resolução padrão do Xbox 360 e do PlayStation 3. Embora muitos jogos tivessem até o gráfico de 1080 linhas progressivas, que é o Full HD, a maioria dos jogos AAA não atingiam essa resolução. Então a resolução meio que padrão da geração passada era 720p. Já nessa geração, o 1080p, que era a raridade da geração passada, passou a se tornar resolução padrão, ou pelo menos era para ser o objetivo. Então, dentro desse cenário, esse poderio que os consoles ganharam a mais permitiram que eles atingissem novos níveis de textura, novas implementações técnicas para os desenvolvedores, mas é visível que os consoles estavam no limite, né, para conseguir rodar essa resolução com essas texturas de nova geração. Então não se trata apenas de aumentar a tela, mas bem como também a qualidade dos elementos que estão dentro dela. Basicamente, a diferença é que nessa geração, esse quase 1 teraflop a mais de potência foi todo o diferencial que o PlayStation 4 base precisou para rodar a maioria dos jogos AAA em Full HD tranquilamente e nativamente, enquanto que o Xbox One base acabou sofrendo em vários jogos com quedas de resolução de 900p até 720 em muitos casos. Então isso acabou tendo, né, até aquela brincadeira, aquela zoeira que eu também participei com relação a poder no começo da geração, até meio que como uma revanche, né, da época do PlayStation 3
com o Xbox 360, que cachista zoava, não pelo Xbox 360 ser mais potente, mas porque o PlayStation 3 ele tinha um problema de programação muito grande, então as desenvolvedoras não ficavam perdendo tempo tentando pegar o resto de poder todo, né, que o PlayStation 3 tinha, e acabava fazendo uma coisa que ficava mais capada, dando a impressão que o Xbox tinha a melhor versão, né, em muitos dos casos. Mas passando isso para essa próxima geração de consoles, vocês já estão percebendo que aquilo que é raridade na geração atual se torna padrão na posterior. Então, na geração futura, o foco provavelmente vai ser o 4K nativo a 60 FPS com texturas no Ultra, ou seja, com aquela configuração de texturas máxima que você só encontra em PCs mid-end ou high-end atualmente no mercado. E adicionalmente, os consoles da próxima geração também vão ter o suporte ao 8K. Mas eu duvido, cara, sinceramente eu não acho que os próximos consoles vão conseguir rodar o 8K nativamente em jogos AAA. Provavelmente vão ser naqueles jogos mais fraquinhos, com gráficos ali mais cartunescos, jogos de menor expressão, algum indie. Para filmes também e imagens, eu acho que isso aí talvez até se torne um certo padrão, mas para rodar jogos pesados, eu simplesmente descarto a hipótese do 8K. E outro fator que é interessante de você analisar também, né? Eu acho que a próxima geração vai ser a geração que menos vai ter zoeira de console, porque ambos os consoles, mesmo que realmente tenha essa diferença de 1 teraflop e pouco, não vai dar tanto diferencial, porque 1 teraflop ou a mais ou a menos de diferença não vai impedir o Xbox ou o PlayStation de conseguir rodar os 4K nativos 60 FPS. Pode dar um pequeno diferencial no limite dos consoles, ou seja, na hora que eles forem tentar rodar um jogo a 8K, se é que isso vai ser possível. Assim como o PlayStation 4 base e o Xbox One tinham como limitações dessa geração, o 1080 no Full é o limite desses consoles, é o que usa todo o hardware. Quando chega nesse limite, esse teraflop a mais de potência pode fazer um pouquinho de diferencial, mas na minha opinião, eu acho que se ambos chegarem a 8K, esse 1 teraflop a mais, nesse caso, já não vai ser o mesmo diferencial que era do PlayStation 4 com o Xbox base. Porque a força bruta, né, que o hardware precisa ter conforme aumentam esses elementos gráficos, ela aumenta meio que exponencialmente. Então não basta apenas você simplesmente dobrar a potência do console e aí ele vai ser capaz de rodar o dobro da resolução, com o dobro de elementos, com o dobro da qualidade das texturas. Não é assim que funciona. Quanto mais você aumenta a qualidade das texturas, você tem que aumentar muito mais ainda o poder do hardware para rodar aquilo. Não parece muito lógico, mas é assim que funciona com relação ao processamento de games, entre outros softwares aí no mercado. Então, apesar de ser apenas um rumor que pode ser plausível, porque é um desses fóruns aí bem famosos gringos, e se eu não tô enganado, cara, o Resetera você não pode postar uma coisa dessa sem a aprovação da administração. E lá, pelo que dizem, eles cobram, né, do autor que ele mostre algum embasamento que comprove aquela informação para os administradores, né? Então isso fica entre eles, eles até liberam, e às vezes é verdade, às vezes não. Mas de qualquer forma, o intuito do vídeo era simplesmente passar a informação para vocês e explicar, né, o porquê que, na minha opinião, não vai fazer tanta diferença assim como teve nessa geração. Independente do console que você vai escolher, é muito provável que na próxima geração, cara, eu acho que a zoeira ela vai ficar ainda mais difícil de ser feita, né? Vai ficar aquela coisa meio de caricatura, né? Você aumentar um pouco o defeito de um, zoar um pouco a coisa do outro, mas eu acho que nunca vai ter uma geração tão equilibrada em termos de poder quanto a próxima. E você, qual que é a sua opinião a respeito disso? Deixa aí nos comentários e não se esquece de deixar o like aqui no vídeo para ajudar e fortalecer aqui o nosso canal, tá bom? Então um grande abraço para todos vocês e vejo vocês em breve. Até a próxima. Tchau, tchau.